Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. E a banca CESP, o Sebrasp, é uma banca que tem feito vários certames, tem realizado vários concursos e, portanto, é preciso que, de tempos em tempos, a gente faça uma atualização. Estamos começando hoje aí a fazer módulos de atualização das questões do CESP, Sebrasp, e vamos começar com o nosso primeiro módulo, que é o módulo sobre ortografia. No edital aparece domínio da ortografia oficial. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 10 últimas questões deste assunto, que foram cobradas em provas de julgamento de item certo e errado, e nós vamos, pelas questões, fazer algumas revisões aqui. Então, vamos à obra. Todas as nossas aulas deste módulo terão uma duração média de 20 minutos, que é para você aproveitar o tempo de maneira concentrada, poder dar uma pausa e retomar só quando você estiver aí mais tranquilo, tá bom? Então, também é importante que você baixe o PDF com as questões para que você faça junto comigo as anotações, ok? Vamos então à primeira questão do ano de 2024, de uma prova do Sebrasp, que diz assim: os vocábulos homicídios e caíram são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Então, o que eu vou pedir? Toda questão você vai dar uma pausa, vai tentar resolver, e aí você ouve o meu comentário, para você se avaliar. Lembrando que na hora da prova oficial, se você não tiver muita certeza, não marque certo nem errado. Porque se você não marcar o gabarito, você não vai ganhar ponto e nem perder. Mas se você marcar a opção oposta, se o item for certo, você julgar como errado, além de não ganhar, você perde o ponto. Então, o Sebrasp tem essa questão negativa. Então, põe a questão número 1 na tela, resolva e volte comigo. Muito bem. Quando a gente fala de acentuação gráfica, é um assunto até primário, mas sempre cai. Eu quero que você, vamos anotar aqui alguma coisinha, lembre-se do seguinte: falar de acentuação é pensar, primeiramente, numa coisa que a gente chama de tonicidade. A gente primeiro vai olhar se a palavra em questão é uma palavra monossílaba ou se ela é uma palavra oxítona ou se ela é uma palavra paroxítona ou se ela é uma palavra proparoxítona. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar a minha palavra em sílaba, descobrir qual é a sílaba tônica e olhar. Ó, essas duas palavras são oxítonas. Então, o motivo provavelmente é o mesmo. Ah, não, essa é oxítona, essa é paroxítona. O motivo é diferente. Agora, isso vale, anote aí comigo, desde que não existam hiatos na palavra. O hiato, ele entra numa regra específica. Então, às vezes, a palavra, a justificativa do acento gráfico não é porque a palavra é uma palavra oxítona, ou não é porque é uma palavra paroxítona. Não, aquilo ali é acentuado porque a letra I formou um hiato. Essa outra palavra é acentuada porque a letra U formou um hiato. Ok? E na tela? Também eu tenho que olhar os ditongos. Sobretudo, a questão dos ditongos abertos e a questão dos ditongos fechados. Então, são 3 critérios para você julgar a acentuação de uma palavra. Ou a palavra vai ser acentuada por ser uma oxítona, por exemplo, terminada em A, ou por ser uma paroxítona terminada em L, ou por ser uma proparoxítona. Ou ela vai ser acentuada porque ela é uma palavra que, por exemplo, baú
A letra U formou um hiato, então esse hiato é acentuado. Ou então a palavra chapéu, porque o el é um ditongo aberto, e o ditongo aberto, na palavra oxítona, é acentuado. É isso. Então eu tenho primeiro que olhar a questão da tonicidade. Voltando. Na palavra homicídio, eu vou separar assim, ó. Homicídios. E aqui eu vou separar cairão. Então, a primeira coisa que eu falei com vocês é a separação da sílaba. Oxítona, paroxítona. Então, a gente conta de trás para frente. Caíram, oxítona, paroxítona. Se você fez isso, você julgou. As duas palavras são acentuadas com a mesma regra, porque as duas palavras são palavras paroxítonas. Lá na tela, você acertou a questão se você marcou que isso está errado. Minha pessoa, mas não são paroxítonas? Sim, mas olha aqui, ó. Isso aqui tem um hiato. E é o que eu te falei. Todas as vezes que eu tiver um hiato, a letra I formou uma sílaba sozinha e formou um hiato com a vogal A. O hiato foi acentuado. Então, uma segue a regra do hiato, outra segue a regra das paroxítonas. Tá vendo? É um assunto fácil, é um assunto primário, mas é um assunto que você eventualmente pode errar. Vamos anotar? Quando eu falo dos hiatos, e só para quem, às vezes, já se esqueceu desse conceito, eu sempre brinco aqui, ó. Quando você separa em sílaba a palavra hiato, a letra I ficou numa sílaba, a vogal I ficou numa sílaba e a vogal A ficou na outra. Então, hiato são vogais que se separam quando a sílaba da palavra é separada. E aí, eu vou lembrar a vocês o seguinte: a letra I, a vogal I e a vogal U, é que são as vogais específicas. Elas são acentuadas nos hiatos se vierem sozinhas. Então, elas vão ser acentuadas nos hiatos se elas vierem sozinhas. Então, quando eu tenho a palavra saída, ou quando eu tenho a palavra saúde, aí, ó, saída não é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em A. E saúde não é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em E. Mas a saída tem acento porque o I formou um hiato e a saúde tem acento porque um U formou um hiato. Vamos na tela? Observem que no verbo cair, eu caí da bicicleta. E no vocábulo baú, ele guarda as suas fotografias no baú. Eu tenho palavras oxítonas. Saída é paroxítona, cair é oxítona. Saúde é paroxítona e baú é oxítona. Então, não importa se é oxítona ou paroxítona. A tonicidade não é levada em conta quando nós tivermos hiato. Então, repetindo, a letra U e a letra I, se formarem hiatos e ficarem sozinhas uma sílaba, elas serão acentuadas. Vamos na tela? Além disso, essas duas letras também serão acentuadas se vierem seguidas de S. Então, quando eu tiver a letra S, ela nunca é levada em conta nas terminações das oxítonas, das paroxítonas, etc. Então, por exemplo, o verbo sair, eu saí, tu saíste. E o plural de baú, eu guardei 2 baús. Saíste não é acentuada porque é uma paroxítona terminada em E. E baú não é acentuado porque é uma oxítona terminada em U. Tanto saíste quanto baús têm acento porque a letra I e a letra U formaram hiatos com a letra S.
Combinado? Vamos na tela? Como toda boa regra da língua portuguesa, existe aqui uma exceção. Se o hiato for seguido de NH, não ocorrerá o acento. Não sei por que não mexeram nessa regra quando fizeram o último acordo ortográfico. O fato é que na palavra rainha existe um hiato em que a letra I ficou sozinha. Pela regra geral, a palavra rainha deveria ser acentuada. Mas, como acabei de dizer, ela não é acentuada na tela, porque apareceu seguida de NH. O mesmo aparece com a palavra moinho. A letra I formou uma sílaba sozinha, formou um hiato, mas não é acentuada porque é seguida de NH. Então, a regra dos hiatos é essa regra que nós apresentamos agora aí para você e que foi cobrada indiretamente na primeira questão do Sebrasp. Combinado? Questão 2 na sua tela. Outra questão do ano de 2024. Seria preservada, faltou uma sílaba aqui, ó, seria preservada a correção gramatical e os sentidos do texto, caso o termo porquê no trecho, porquê a arquitetura, fosse substituído por qual. Aí nós não temos uma questão de acentuação. Mas quando você viu, olha aí na tela, o item domínio da ortografia oficial, ortografia significa escrita correta. Orto é correta. Então, a maneira de se grafar as palavras, além da acentuação, pode ser cobrada. E aí é uma questão de uso porquê. Põe na tela, pause, pense no que você vai responder e depois você volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem. Uma das coisas que mais se cobra em ortografia, não é só do Sebrasp, é o uso do porquê. Vamos relembrar uma coisa aqui. Aí nós temos um porquê separado, que é uma das formas corretas de se grafar a palavra porquê. E a vida inteira nos ensinaram, até de maneira incorreta, que esse porquê separado é para as perguntas, ao passo que porquê junto é para as respostas. Tá bom? Eu não tenho como tirar isso da sua cabeça. Só quero te lembrar, anote aí, que existem perguntas diretas, mas existem perguntas indiretas. Isso quer dizer o seguinte: o que a gente chama de pergunta direta é o que você enxerga como pergunta. Tem um ponto de interrogação. Mas a pergunta indireta tem o ponto final. Isso quer dizer que eu posso ter um porquê separado com um ponto final. Voltando à questão, a frase é uma frase interrogativa. Então, esse porquê aqui, ele está correto. Mas não é isso que eles querem. Eles querem saber da substituição. Então, é por isso que eu digo o seguinte: é sempre importante que você saiba que não basta você saber a questão da pergunta. Anote aí comigo. A palavra porquê, quando ela é substituível pela expressão por qual ou por qual motivo, ou ela é substituível pela expressão pelo qual ou pela qual, tanto por qual quanto pelo qual e a pela qual, são palavras, são duas palavras. Então, se eu disser assim, porque ele faltou à escola, você acertaria porque você viu aqui um ponto de interrogação e você já julgou isso aí
como todo mundo, como uma pergunta. Só que, na verdade, é só você lembrar que esse porquê significa por qual motivo ele faltou à escola. Então, aí nós temos uma utilização clássica do porquê separado para pergunta. Agora, eu vou te dar um exemplo do que é uma interrogação indireta. Anote comigo. Não sei por que ele saiu da empresa. Você está vendo que tem um ponto final aí. E aí, de novo, eu posso colocar: eu não sei por qual motivo ele saiu da empresa. Por que isso é uma interrogação indireta? Quando eu falo que eu não sei por que ele saiu, no fundo eu estou me perguntando: gente, por que foi? Então, se eu estou perguntando por que foi, eu estou querendo saber por qual motivo. Entendeu? Muito bem. Agora, outro exemplo. Vamos lá na tela. Se eu digo, agora não é uma pergunta, tá? Se eu digo assim, o local por que andei é acidentado. Eu estou afirmando, eu não estou fazendo uma pergunta. E eu também não posso colocar o local por qual motivo andei. Mas eu posso colocar, eu andei por esse local, o local pelo qual eu andei. Então, esse porquê é um porquê separado. Então, a melhor coisa para você saber usar o porquê separado é você substituir por um sinônimo qualquer. E voltando à questão, realmente o porquê é sinônimo de por qual. E você acertou, caso você tenha considerado isso aí como uma informação correta. Ok? Mas vamos aproveitar o ensejo, vamos lá na tela, para mostrar para você, ou para a gente recordar, o uso do porquê junto. Esse que as pessoas fizeram você decorar a vida inteira, que era para resposta. Seria muito melhor terem dito a você que não é uma resposta, é uma justificativa. Eu posso te responder sem falar por quê. Quantos dias você vai ficar na Europa? Você fala assim, 22. Eu vou ficar 22 dias na Europa? Não tem porquê. Não estou justificando. Por que você não vai para a Europa no final do ano? Eu não vou porque lá faz muito frio. Aí eu estou justificando. Então vamos lá na tela. Esse porquê é junto porque ele não é substituível por duas palavras. Ele é substituível por uma única palavra. Não viajei porque estou sem dinheiro. Então, ao dizer que eu não viajei porque eu estou sem dinheiro, eu quero que você veja que no lugar desse porquê cabe o pois. Eu não viajei, pois eu estou sem dinheiro. Estou justificando o motivo pelo qual eu não viajei. Na tela. Temos ainda esse outro porquê aqui, ó, que é muito pouco utilizado. Você está vendo que é uma palavra só, mas ele não é usado como justificativa. Esse porquê aqui, ele é um porquê que pode ser trocado pela palavra motivo. Ou, se você quiser uma palavra feminina, ele pode ser trocado pela palavra razão. A palavra motivo é uma palavra só. A palavra razão é uma palavra só. Então, por exemplo, não compreendo o porquê da ausência. Quer dizer, o cara faltou e eu não compreendo o motivo da ausência. Quero te chamar a atenção para o seguinte:
Essa palavra porque, questão de motivo, está aqui, ó, determinada por um artigo o. Toda palavra determinada por artigo, ela funciona como um substantivo. Então, o porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Então, falei de 3 porquês. O junto, com acento sem acento, o separado sem acento. Faltou o separado com acento, que eu começo a falar na próxima aula, porque o nosso tempo já se esgotou. Grande abraço e até lá.